Eclesiastes 11:6 diz: semeie de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eu quero que você abra agora em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o 9, até o 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a 10, diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gente, esse assunto na Bíblia de semeadura e colheita é recorrente, do começo ao fim da Bíblia. Quando a gente tem um assunto recorrente na Bíblia, é porque ele é muito significativo na nossa vida e a nossa reflexão sobre esse assunto também precisa ser recorrente. É algo que a gente tem que ficar de olho. E é uma lei que Deus estabeleceu, que é a lei da semeadura e da colheita. Essa é uma lei do mundo físico, certo? Lei da agricultura, não tem como você colher alguma coisa se você não semear. Então, isso ocorre, é uma lei física que tem o seu paralelo no mundo espiritual. E Jesus disse, quando ele foi falar do reino de Deus, Jesus fez uma afirmação, ele disse: o reino de Deus é assim, como um homem que saiu e lançou a sua semente. E daí veio a colheita. Jesus disse que o reino de Deus funciona assim. Mas daí tem muita gente que diz: puxa vida, mas eu estou passando por isso na vida, estou sofrendo tanto. Eu não semeei para colher isso. Por que eu estou colhendo isso se eu não semeei isso? Daí a gente leu no livro de Gálatas que a gente não pode se enganar, de Deus não se zomba. E daí tem uma afirmação: tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. No entanto, em lugar nenhum da Bíblia está escrito que tudo o que acontece na nossa vida é resultado de semeadura. Tem coisas que acontecem na vida, não é porque a gente semeou. Tem coisas que são coisas da vida, são coisas que ocorrem. E nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que vive junta e esse viver juntos somos afetados no que fazemos. E então, sim, às vezes coisas desagradáveis acontecem e de repente a gente, puxa vida, eu não semeei isso. Mas é isso, a Bíblia nunca disse que tudo que acontece é resultado de semeadura, mas ela diz que tudo que a gente semear, vai colher. E é por isso que a Bíblia está dizendo que é para a gente semear e semear coisa boa. E lá em Eclesiastes, a gente leu que é para a gente semear de manhã e semear à tarde. E não é para ficar com as mãos à toa. A Escritura nos ensina a semear todo o tempo. E daí, Eclesiastes diz: semeie, e você não sabe o que vai dar resultado. Qual a semente que vai dar resultado? Se uma, se outra, ou se as duas? E é muito interessante isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos ensina a semear
Ela diz que a gente não sabe o resultado, mas ela ensina que a gente tem que semear sempre, todo o tempo. E daí a gente leu lá no livro de Gálatas também algo muito interessante. E daí diz, e não se cansem de fazer o bem. Porque no seu tempo, vocês vão colher o bem que fizeram. Por que esse destaque bíblico nesse assunto, e dizendo, não se canse de fazer o bem? Sabe por quê? Porque tem gente, às vezes, puxa vida, olha, eu semeio, procuro fazer o bem, ou o que me devolvem. Às vezes vem uma certa frustração, a gente semeia e, de repente, as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, e parece que está demorando. E tem gente que diz, chega, cansei. Sabe o que a Bíblia diz? Não se canse. Não pare de fazer o bem. Porque a seu tempo vai vir a colheita. Gente, essa é a ideia geral da semeadura. Agora, no que a gente semeia? A gente semeia em tudo. Tudo na vida tem essa dinâmica de semeadura e colheita. Isso tem a ver com vida profissional. Se você tem uma boa semeadura, se você trabalha duro, se você é correto, é honesto. Enfim, e às vezes a coisa não é fácil. Às vezes, para quem quer fazer as coisas certas, é mais difícil ainda. Mas diz, não se canse, vai lá, continua. Vai ter o resultado no seu tempo. Financeiramente, sabe, dinheiro é semente. Dinheiro é semente. E a Bíblia fala isso, 2 Coríntios, lá no capítulo 8. E começa a história, daí no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai chamar dinheiro de semente. Ele disse, inclusive, aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia muito vai colher muito. Isso é semeadura. E lá ele estava falando, sim, de coisa material. Então, quando a gente semeia no reino de Deus, domingo de missões, enfim, tudo isso é semeadura. A primeira igreja semeia, e muitos missionários, e a gente quer semear muito mais ainda. Enfim, a gente viu lá, junto com o pastor Fernando, ele nos mostrou a imagem lá essa questão do orfanato lá, enfim, que a gente vai investir nisso também. Que lindo aquilo. Isso tudo é semeadura. Isso vai ter colheita. Sabe, a gente não semeia dinheiro porque a gente quer ficar rico. Não é ganância, não é semear por ganância, é semear com amor. Mas a Bíblia diz que vem colheita. Semeadura acontece em relacionamento. Semeadura é em amizade. Mas hoje eu ouvi muita gente falar o seguinte, olha, não confio em ninguém. Puxaram meu tapete, fui traído. Me apunhalaram pelas costas. Não confio em ninguém. Sabe, Jesus também foi traído. Por muitos. Judas especialmente, mas por muitos. Mas Jesus continuou confiando em pessoas, semeando no relacionamento com pessoas. Que bom que ele continuou. Que bom que ele não desiste de semear. Que bom que ele continua semeando na minha vida e na tua. Por isso a gente está aqui. Mas é muito complicado quando alguém diz, desisto, não vou confiar mais em ninguém. Isso, a pessoa coloca isso como uma maneira de se proteger, só que ela está construindo um muro entre ela e todos os outros. E esse muro, ela fica isolada e sozinha lá. E entra o problema da solidão. Eu não estou dizendo que a gente tem que confiar em qualquer um que apareça na nossa frente. Não é isso que eu estou dizendo.
Não estou dizendo que a gente tem que acreditar em todo mundo, não é. Sim, a gente tem que ter discernimento. A Bíblia fala, inclusive, de um dom do Espírito de um dom do Espírito Santo, que é discernir espíritos. Isso tem a ver com o mundo espiritual, mas eu diria que tem a ver com o discernimento também do espírito humano. Mas sabe, às vezes a gente também não sabe de tudo, e a gente vai errar. Se Jesus foi traído, você acha que a gente não vai ser? Mas não é porque a gente foi traído que a gente vai deixar de investir em pessoas, em relacionamentos. Não. Se a gente não investir, a gente fica sozinho. E o que a gente faz com aqueles que lá nos ofenderam, nos machucaram? Jesus falou em perdoar. Em perdoar. Porque se a gente não perdoa o João, certo? Quando vier o José, e a gente não perdoa o João, mesmo que o José seja gente boa, a gente vai estar fechado para o José, porque a gente está magoado com o João, e aquilo vai interferir no relacionamento com o José. Então, eu tenho que buscar perdoar aqueles que me traíram. Me traíram. E sabe, com as traições a gente tem que aprender lições, tem que aprender. Não estou dizendo que é para a gente ser inocente, engolir qualquer coisa, não. Vamos aprender. Mas que esse nosso aprendizado seja aprendizado e não formação de barreiras entre pessoas. Senão a vida vai ser muito triste. A gente tem duas opções. Ou corremos riscos e vamos semear nos relacionamentos e, dentro de uma razoabilidade, confiar em pessoas, ou a gente tem um risco maior, que é o risco da solidão, do isolamento, da tristeza. Risco a gente tem todo o tempo. Risco na construção de relacionamentos a gente tem todo o tempo. Mas entre o risco de ficar sozinho, isolado, e o risco de, quem sabe, ser traído por pessoas, sabe, é melhor correr o risco de semear em pessoas. Alguns podem nos trair, mas nessa caminhada a gente vai achar muita gente boa. Gente que nós vamos poder andar juntos, abraçar, conversar. E vai ser bom demais. E vai valer a pena. Isso vai ser saudável para nós. Então, vamos semear em bons relacionamentos.